Oi pessoal, hoje eu tô com uma temática super interessante que interessa a homens e principalmente a homens. Porque o que eu vou falar agora, as mulheres não estão nem aí. Tamanho de pênis. Se o seu é G, é M, é P, é branco, é preto, é amarelo, é grosso, é fino, isso é uma coisa que só vocês homens se importam. E só vocês homens se importam porque vocês gostam de se comparar aos coleguinhas, mas a mulherada não está nem aí pro tamanho de vocês. Muito pelo contrário, as maiores reclamações são com relação ao pênis muito grande. Por quê? Machuca. Antes de mais nada, média brasileira, 15 centímetros, ó, ereto. Se você tem mais ou menos isso, 14, 16, 17, tá de ótimo tamanho. Porque na verdade, o que a mulherada quer mesmo saber é como você vai usar o seu pênis com ela. E não se ele é grande, se ele é pequeno, ou se você precisa de uma pinça para olhar o tamanho do seu pênis, né? Aquelas piadinhas bobas, ridículas. É claro que existem casos de micropênis, mas aqui no Brasil, que eu tenha atendido, nunca peguei nenhum. Ao contrário, a reclamação dos homens é que eles são grandes demais e por isso machucam as suas parceiras. O que é óbvio, porque esse papo de Kid Bengala, né, negão do WhatsApp, com aquela tromba enorme, ai, a mulherada mesmo, gente, não gosta daquilo. A vagina da mulher tem uma média de 9 centímetros e ela se estica até mais ou menos uns 14 centímetros. Então um pênis muito grande bate ali no cérvix, que é ali a entradinha do útero, machuca. Ou então às vezes ele é muito grosso e por mais que a vagina estique, machuca. Portanto, não ache que é vantagem ter um pênis muito grande e não fique se comparando ao seu coleguinha, porque não importa o seu tamanho ou o tamanho dele. O tamanho do seu pênis ou o tamanho do pênis dele não significa que vai influenciar no desempenho sexual de vocês. E é isso que a mulherada quer, desempenho sexual. Traduzindo, a mulherada quer carinho, quer chamego, quer as preliminares antes da cama, no cineminha, durante o dia, ó, com as mensagens pelo zap, essas coisinhas, aquela coisinha gostosinha de falar no ouvido e passar a mão aqui e aproveitar a pele toda da mulher, já que é o nosso maior órgão sexual e por aí vai. Mas se o seu caso for de um pênis menor do que a média brasileira, né, 14, 13, 12, e as mulheres até brincam assim, ah, pênis muito pequeno não faz nem cosquinha, balela. No fundo, elas não estão nem aí pro tamanho do seu pênis, elas querem mais é zoar, porque faz parte da cultura brasileira sacanear quem tem um pênis pequeno. Mas o que a mulherada se importa mesmo é com o seu desempenho sexual, é a maneira como você vai utilizar o seu pênis durante a penetração. E muitas vezes sim, o seu pênis ou é pequeno ou ele tem um diâmetro muito fino. E na hora do vamos ver, não se compara a um pênis que tem um diâmetro mais grossinho, né? Que fica mais gostosinho, mais encaixadinho. Mas aí, você que não é bobo nem nada e segue o Sexência, junto com o seu pênis, você pode brincar colocando o seu dedo também. Dependendo da posição, super dá. Ou então, se você não tiver essa habilidade dedarística, também não fique chateado. Durante a penetração, continue estimulando a glande do clitóris dela, a vulva, os pequenos e grandes lábios. Quanto mais você estimular a sua parceira do lado de fora, ali daquela região, né? Ali na vulva, brincar daquele jeito que você sabe porque você segue o Sexência, ela não vai nem se importar com o tamanho do seu pênis. E é aquela coisa, o mais legal numa relação é quando o homem deixa a mulher louca de tesão. E para isso, sexo oral, preliminares,
dedadinhas antes da penetração. Essa é uma ótima dica para você que acha que tem um pênis abaixo da média e fica ali todo inseguro na hora de transar. E outra coisa muito interessante, a maioria dos casos de mulheres apaixonadas por homens que eu conheço são homens que elas relatam que tem um pênis abaixo da média. Pode parecer loucura, mas não é. Em geral, tô falando que é em geral, tá? É claro que você pode ter um pênis grande e ser um bambambam da situação super sedutor. Mas em geral, os homens que têm pênis menores, ou que acham que tem, né? Porque muita gente fala assim, ah, o meu pênis tem tantos centímetros, mas na hora que eu pego a reguinha ali pra medir, ninguém coloca o pinto pra fora. Essa que é a verdade. Não, brincadeira, gente, eu não meço pinto de ninguém, tá? Foi só uma piada. Então, elas relatam que as grandes paixões de suas vidas foram por caras que não tinham um pênis tão grande assim. E sabe por que eu sei disso? Porque eu faço anamnese antes de iniciar o coach com qualquer mulher e eu pergunto absolutamente tudo. Até porque todo esse conhecimento, esses dados que eu recolho, que eu escuto, servem para as minhas pesquisas, para a escritaria dos meus livros. Então é por isso que eu sei de tudo isso, porque eu simplesmente estudo. Se você acha que sexo é só penetração, tem um vídeo onde eu falo isso, sexo não é só penetração, que eu dou várias dicas legais sobre preliminares, antes, durante, depois, carícias, o que as mulheres gostam. Tem vídeos que eu falo sobre vagina, sobre vulva, tem muita coisa legal no Sexência para você ver ou rever, caso você ande um pouquinho esquecido, e aí consiga ter uma vida sexual mais bacana, mais feliz, mais ativa e sem a preocupação de que meu pênis é isso ou aquilo, porque essa preocupação só serve para rodas de amigos quando você quer zoar o seu coleguinha. E na dúvida, caso você tenha um outro caso assim muito específico de tamanho de pênis, sexense@yahoo.com. Se eu puder te ajudar, simplesmente te dizendo que eu conheço, bacana. Senão a gente marca um coach, faz um trabalho mais profundo e aí eu te ajudo a resolver o seu problema, seja de pênis diminuto ou pênis muito grande, tá? E aí, para finalizar, mas Mariana, e o tal do micropênis existe? Existe, micropênis existe, tem mais ou menos entre 2 e 3 centímetros, né, ereto, mas ele não é genético, tá, gente? O micropênis, na verdade, ocorre por conta de uma deficiência hormonal no organismo do homem, que precisa ser observada durante a adolescência dele. Aí você vai me perguntar assim, mas Mariana, e os homens adultos que têm micropênis? Bem, eu não conheço nenhuma pesquisa ou nenhum caso real ou que está sendo estudado ou que está sendo comprovado nesse momento com relação ao aumento de pênis para adultos. Mas eu não sou a pessoa mais apropriada para conversar sobre isso com você. A pessoa mais apropriada é, obviamente, um urologista. Então, na dúvida, procure um urologista que vai conversar melhor com você sobre os casos de micropênis e o que você pode fazer com relação a isso, se for o seu caso, tá bom? Fica a dica, porque eu, como coach, não coloco o pinto de ninguém para fora para analisar se é grande, pequeno, grosso, médio, fino, nem nada disso. Eu trabalho a parte mental, comportamental, de relacionamento, de autoestima. E antes que você me pergunte aí, porque já tiveram alguns engraçadinhos que já me perguntaram. Não, eu não dou aula prática. A aula prática disso aí é com outros profissionais, que não a mim, que sou coach, life coach, coach de relacionamento e de sexualidade. Tá bom? Fica a dica. Bom, este é o último vídeo da temporada 2 do Sexência. A temporada 3 começa em agosto, provavelmente a partir do dia 15, porque eu vou entrar de férias. Na verdade, julho não serão as minhas férias. Eu vou aproveitar esse mês para trabalhar em 2 novos projetos, que eu agora não posso falar muito sobre eles, mas vocês vão saber sobre eles a partir da 3ª temporada. E eu também estou preparando uma surpresinha muito especial, mas muito, que eu também não vou poder revelar agora. Mas calma, até agosto eu solto uns videozinhos, tanto aqui quanto pelo Instagram, para deixar você curioso. Eu vou soltar a pimentinha na sua cabecinha
para que você fique ali, ó, firme e forte comigo a partir de agosto. A única coisa que eu posso adiantar é que vão entrar 2 colunistas gatíssimas, tá? Gatíssimas. Mas olha só, muita seriedade com as minhas meninas, tá bom? Uma é a Catarina Victor, sex coach, que vai falar sobre produtos eróticos. E a outra é a Thaís Devamani, 2 que já participaram dos meus eventos, né? Inclusive a Catarina participou aí tete a tete comigo no Sex Valentine's Day. Então a Thaís Devamani que vai falar sobre Tantra. Gente, o Tantra não se resume àquela coisa de massagem tântrica ou então sexo tântrico. Tantra é muito além disso e ela vai explicar tudo para vocês na coluna dela, que vai ao ar a partir do dia 15 de agosto aqui no Sexência. Bem, eu fico por aqui. Que bom que você gostou do vídeo. Agora dê o like, compartilhe com seus amigos, reveja aqueles outros vídeos que eu te dei a dica agora há pouco, né? Penetração, sexo não é só penetração, vagina não é tudo, o que é clitóris, como estimular o clitóris dela, porque aí você vai se dar bem independente do tamanho do seu pênis. Bacaninha? Kisses e até agosto!